Prometo a você algo que a maioria foge de ouvir. Se você ficar comigo pelos próximos minutos, vai sentir uma fisgada no peito. Não de dor, mas de reconhecimento, como quem escuta o próprio nome sussurrado no escuro. Prometo um incêndio íntimo, não daqueles que destroem, mas dos que queimam a névoa e devolvem a nitidez às formas esquecidas da sua vida. Você vai perceber que o seu cansaço, a sua culpa e essa vontade teimosa de adiar tudo para depois não são defeitos morais, mas engrenagens de um mecanismo silencioso que opera em você desde sempre. George Gurdjieff chamaria isso de sono, uma hipnose sofisticada que nos faz tomar ruído por música, movimento por caminho, drama por destino. E é a esse sono que eu quero puxar agora, pelo colarinho, com a delicadeza de quem acorda alguém amado, mas sem pedir licença. Porque, se você me permitir, esta noite nós vamos roubar de volta a sua autoria. Respire, não fuja. É neste instante que a resistência costuma fingir um telefonema urgente, uma dorzinha vaga, uma preocupação nobre. Ela é astuta. Sempre chega com frases justas, transparente como água de nascente. Não é o momento, falta estrutura. Quando eu estiver melhor, eu começo. Você reconhece a voz. O corpo até relaxa quando concorda com ela, como se uma mãe invisível tivesse dado alta do esforço. Mas observe, junto com o alívio, vem um gosto metálico, um eco oco, um deserto. É o preço de ter adiado, de novo, a palavra que só você pode dizer ao mundo antes de tombar. O mais perverso é que a resistência não ataca como inimigo declarado. Ela se veste com a sua roupa preferida. Vem de vítima quando você está exausto, de herói quando você quer ser admirado, de crítico quando alguém ousa fazer o que você ainda não conseguiu. Ela se insinua em pequenas cenas, no exagero de um resfriado que vira semana sabática espiritual, na urgência artificial de arrumar gavetas quando o que importava era escrever 2 páginas, no desejo generoso de resolver a vida alheia porque encarar a própria da vertigem. E a cada vitória dela, você ganha uma justificativa e perde um pouco de alma. Sim, dói admitir, por isso estamos aqui. Quero te conduzir por um corredor que você quase nunca atravessa. É estreito, mal iluminado, mas lá no fundo tem uma janela aberta para a sua vida em estado nascente. Ao longo desse corredor, de cada lado, moram os papéis que você interpretou para sobreviver. O esforçado que espera medalha invisível, o sensato que nunca se compromete demais, o santo que se alimenta do aplauso moral, o mártir que precisa de uma cruz para merecer descanso. Preste atenção. Nenhum é vilão por essência. Todos foram estratégias legítimas num tempo em que você precisava passar. O problema é que viraram identidade. Você se habituou à máscara como quem esquece a própria pele. E viver assim é o mesmo que respirar raso. Dá para seguir em frente, mas nada floresce por dentro. Se pudesse ver com os olhos de quem te ama de verdade, não os que te mimam, mas os que te querem inteiro, você perceberia que sua dor mais repetida não é a do fracasso, é a da omissão. É o que Gurdjieff descreveu com exatidão cruel. A vida do homem comum é mecânica. Reage, gira, se distrai, faz 1000 coisas e ainda assim dorme. Quando ele fala de despertar, não é misticismo de calendário, é engenharia da consciência. Lembrar-se de si no instante do impulso automático. Aqui está o ponto. A resistência odeia lembrança de si. Ela só triunfa quando você corre, quando você preenche, quando você se explica. Experimente agora um gesto simples. Pare. Sinta o peso do corpo, o toque do ar nas narinas, a escuta. Veja como surgem pressas que não existiam 1 segundo atrás. A mente oferece boletins de emergência, mensagens por responder, notícias que precisam ser lidas, obrigações que não podem aguardar. Este é o tremor do vício. Não um vício clássico, mas a dependência de afastar-se de si mesmo no exato momento em que algo vivo está prestes a nascer. Você sabe do que falo.
Quantas vezes, ao tocar num trabalho que importa, surge uma fome súbita, uma sede dramática, uma vontade intensa de varrer a casa? A resistência não é burra. Ela conhece você por dentro. Sabe que o início é o lugar onde você é mais frágil, então o inunda com pequenos apelos legítimos. E você cede, amparado por causas justas, e volta a dormir com a sensação reconfortante de ter sido responsável. O preço, o mesmo de sempre, a sua potência não exercida, sua palavra não pronunciada, sua obra ainda por vir. Mas não pense que falo para te envergonhar. A vergonha também serve à resistência. Ela te paralisa, empurra você para rituais de autopunição que não mudam nada. Eu te proponho outra coisa, um pacto leve e implacável. Leve porque não pede que você derrote o mundo. Implacável porque não aceita mais a estética do quase. O pacto é, hoje, não dramatizar. Hoje, operar. Não faremos promessas de ano novo, não faremos discursos épicos. Vamos escolher um ato mínimo e real, e a partir dele, ferir o casco do navio que te mantém ancorado no porto do costume. Você vai notar que a sua vida, há muito tempo, gira em torno de evitar o encontro consigo. Por isso, você se cerca de barulho, opiniões, telas, conversas, filigranas éticas, trabalho a mais, cansaço como medalha. Tudo legítimo, frequentemente bonito, às vezes necessário. Só que quando você deita a cabeça no travesseiro, aquela pergunta não se cala. É isso? E no fundo, você sabe que não. Sabe que há uma clareira esperando seu passo inaugural. Uma mesa pedindo suas mãos, um texto querendo seus ossos, uma oração pedindo sua voz, um projeto querendo o seu sangue bom. Mas, para chegar lá, será preciso aceitar um luto. O luto de não ser mais a pessoa para a qual a sua vida foi arrumada. O luto de perder o aplauso de quem ama a sua versão domesticada. O luto de puxar para si o peso e a glória do que te corresponde. Esse luto é a porta, não há desvio. Quando você atravessá-lo, o mundo não vai te aplaudir com clarins. É mais silencioso. Você perceberá que o chão muda de textura sob os pés. Cada passo parece ter gravidade, como se a vida inteira estivesse alinhada atrás de um gesto. E, no entanto, tudo continua igual. A pia para lavar, o e-mail para enviar, o boleto para pagar. A diferença é a direção. Você para de operar contra si e começa a operar a favor. Descobre que não precisa de grandes horas livres para começar, precisa de minutos intactos. Descobre que o corpo aprende. Se sentar todo dia, à mesma hora, no mesmo lugar, com o mesmo objeto de trabalho, algo em você passa a compreender que é assim que vivemos agora. Descobre que a coragem não chega antes. Ela nasce no segundo parágrafo, no segundo acorde, no segundo minuto de silêncio. E descobre, como Gurdjieff insistia, que a liberdade não é uma ideia bonita. É a soma de microatos conscientes, repetidos, até criar um novo centro de gravidade. Vou te pedir um gesto agora. Sim, agora. Não quando terminar o vídeo, não depois do banho. Pegue o que você precisa para dar o primeiro passo real. Caneta, caderno, o arquivo em branco, a pauta esquecida, a ferramenta que assusta. Coloque diante de si. Não peça a inspiração, apenas esteja. 2 minutos. O relógio é curto de propósito. Se nesses 2 minutos você sentir vontade de levantar, fique. Se vier uma grande ideia para amanhã, agradeça e volte para o gesto. Se aparecer um medo, não negocie. Convide-o para a cadeira ao lado e trabalhe na presença dele. Ao fim, interrompa antes de terminar. Deixe uma frase a meio, um arame sem torcer, para facilitar o retorno. Isso não é truque de produtividade, é respeito ao seu próprio nascer. Se você realmente fizer isso, por 2 minutos, algo terá se deslocado. Não espere foguetes. Talvez seja apenas um fio quase inaudível de alegria limpa, aquela que não precisa de plateia. É a alegria da autoria retomada.
A resistência vai voltar, ainda hoje, ainda agora, com seus argumentos elegantes e seus afetos de estimação. Tudo bem, nós também voltaremos, não para lutar com ela como quem golpeia sombras, mas para cumprir o que nos corresponde, com sobriedade e ternura. Porque se existe uma promessa visceral que eu posso cumprir, é esta. A cada vez que você atravessar o pequeno deserto, entre a intenção e o ato, você se lembrará de si por um instante. E nesse instante, o sono treme. A pergunta que fica, e que você vai carregar para a próxima parte, é simples e terrível, como toda pergunta verdadeira. Se ninguém estivesse olhando, o que exatamente você veio ao mundo para começar hoje? Você já percebeu como o tempo parece escorrer pelas mãos, mesmo quando os dias estão cheios de compromissos? Chega a noite e o saldo é uma sensação estranha. Muito foi feito, mas pouco foi realmente vivido. É como se estivéssemos presos num carrossel que gira sem parar, nos distraindo da única viagem que importa, o encontro com aquilo que nos corresponde. É aí que a resistência age com mais força, disfarçada de normalidade. Ela nos convence de que tédio, cansaço e desânimo são apenas parte do ciclo natural da vida adulta, quando na verdade são sinais de que nos afastamos daquilo que poderia nos devolver vitalidade. Olhe para o cotidiano. Você acorda cedo, cumpre tarefas, enfrenta filas, responde mensagens, paga contas. A engrenagem roda, mas lá dentro permanece uma ausência, uma espécie de fome invisível. Quantas vezes, aos 40, 50, 60 anos, você já sentiu que apesar de toda a correria, falta substância? Esse vazio não vem de fora. Ele nasce do descompasso entre o que você faz e o que você gostaria de estar fazendo. A resistência se aproveita desse hiato. Ela instala o tédio como quem planta ervas daninhas num jardim fértil. Aos poucos, as cores se apagam. O que antes era prazer vira obrigação. O que antes era sonho vira piada íntima. Ah, isso não é para mim. Já passou o tempo. E quando o tédio já criou raízes, chega o segundo estágio, os paliativos. O corpo pede compensações. A comida vira anestesia. O consumo vira distração. A bebida vira companheira silenciosa. Talvez você conheça essa cena. Uma pessoa que volta para casa depois de um dia exaustivo, abre a geladeira não porque está com fome, mas porque precisa preencher um buraco que nada do dia conseguiu ocupar. Ou alguém que acumula compras, objetos e distrações digitais, mas ao desligar a tela continua sentindo o mesmo peso no peito. É o ciclo da fuga, alienar-se de si para não ouvir a pergunta incômoda. Era isso o que eu queria estar vivendo? Se o ciclo persiste, a resistência aprofunda sua obra. O que era apenas desânimo vira amargura. A pessoa se torna dura, ressabiada, como se a vida tivesse lhe traído. Doença física ou emocional começam a aparecer como sinais de um corpo que não aguenta mais sustentar uma alma sufocada. Quantos de nós, entre os 35 e 65 anos, já vimos amigos ou familiares adoecerem de tanto guardar frustrações? É comum. A hipertensão que nasce de anos de raiva engolida, a depressão que brota de décadas de adiamento, a ansiedade que floresce no solo de sonhos não realizados. A resistência é paciente. Ela espera e se alimenta do silêncio que cultivamos sobre nossos desejos mais íntimos. George Gurdjieff dizia que o maior vazio não é estar só, mas estar desacompanhado de si mesmo. Essa é a solidão mais cruel. Viver rodeado de gente, conectado o tempo todo, mas nunca suportar o próprio silêncio. Talvez você se identifique com essa cena. A casa finalmente fica quieta, a noite avança, mas em vez de acolher esse momento como oportunidade de introspecção, você liga a televisão, pega o celular, se entope de ruído. Não porque queria, mas porque teme a companhia de si mesmo. Porque no fundo sabe que, se o silêncio durar alguns minutos, vozes adormecidas vão despertar. E elas não pedem nada de grandioso.
Pedem apenas que você volte para si, que encare as rachaduras que a resistência construiu. Pense em quantas pessoas da sua geração vivem assim, com a agenda lotada e a alma deserta. Em São Paulo, Nova York, Berlim ou em qualquer grande cidade, há mais solidão numa multidão do que em vilarejos pequenos. Por quê? Porque o vazio interno não é preenchido pela presença de outros, mas pela reconciliação consigo mesmo. Quem foge de si, lota a agenda para não ter de escutar o próprio coração. E assim se repete o drama silencioso. Pessoas que acumulam décadas de correria sem nunca pronunciar a palavra única que vieram dizer ao mundo. É aqui que a história de Fidípedes, o mensageiro da maratona grega, se torna mais do que um episódio antigo. Depois de uma batalha improvável, ele correu até Atenas para anunciar a vitória e tombou morto logo após pronunciar uma única palavra: vencemos. Imagine se ele não tivesse dito nada. A cidade teria sido abandonada, os templos destruídos, a história perdida. A pergunta que ecoa é esta: qual é a palavra que cabe a você dizer antes de tombar? Quantos projetos, quantas reconciliações, quantas obras estão em risco de nunca existir simplesmente porque você continua adiando? A resistência é astuta. Ela não impede você com correntes, mas com justificativas aceitáveis. Estou cansado demais, já não tenho idade, o mundo não precisa disso, é tarde para começar. Todas parecem sensatas, mas todas têm um efeito comum: adiar indefinidamente a vida real. Pense na sua própria trajetória. Quantos sonhos você já empurrou para quando os filhos crescerem, quando a aposentadoria chegar, quando sobrar tempo? E agora que o tempo já não é tão generoso, percebe que o adiamento só gerou mais sede. A resistência não rouba o futuro de uma vez, ela o consome em prestações. O mais cruel é que ela convence você a aceitar esse estado como natural. Torna-se quase engraçado ouvir alguém dizer: "Ah, a vida é isso mesmo, feita de renúncias." Mas no fundo, há um incômodo, porque você sabe que não renunciou por escolha, renunciou por medo. Medo de enfrentar o silêncio, medo de se decepcionar, medo de ser julgado, medo de descobrir que poderia sim ter vivido de outro modo. O medo é o guarda-costas da resistência, sempre pronto a barrar sua entrada no território da criação. Mas também é o mapa, porque tudo aquilo que hoje mais te assusta aponta exatamente para onde sua vida poderia florescer. Se você tem mais de 35 anos, já acumulou provas suficientes de que o tempo não para. Já enterrou pessoas queridas, já viu projetos ruírem, já experimentou a sensação de que as chances não são infinitas. E talvez seja justamente essa consciência que esteja te pedindo algo agora. Não se trata de virar tudo de cabeça para baixo, largar a família ou mudar de país. Trata-se de começar pelo pequeno, mas de forma radicalmente honesta. Um texto por dia, 10 minutos de silêncio, um gesto de reconciliação, uma escolha que respeite seu corpo. O que importa não é a grandiosidade, mas a integridade, porque a cada ato real você enfraquece a resistência e fortalece a sua presença. A vida não precisa ser uma sequência de anestesias para suportar um vazio que você já sabe nomear. O tédio, o vício, a amargura e a doença não são destinos inevitáveis. São apenas as máscaras da resistência. E se você tiver coragem de enxergar por trás delas, vai perceber que ainda há tempo. O tempo não de fazer tudo, mas de fazer o que é seu, de pronunciar a palavra que só você pode pronunciar. Há uma linha tênue entre a coragem de se tornar quem você é e o pavor de ser rejeitado pelo mundo quando ousa mostrar esse rosto verdadeiro. Quantas vezes você já sentiu o desejo de romper com a normalidade, de abandonar o papel social que veste todos os dias, mas recuou porque temeu a reação dos outros? Esse instante é o território onde a resistência se fortalece.
Ela sussurra que é mais seguro permanecer anônimo, encaixado, invisível. E quando você aceita esse acordo, algo dentro de si murcha em silêncio. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive a vida como máquinas, respondendo a estímulos externos, repetindo padrões herdados, sem nunca tocar a centelha da verdadeira individualidade. A resistência adora esse sono, porque nele ninguém ousa questionar. Mas e se fosse o contrário? E se a angústia que você sente ao se calar não for sinal de fraqueza, mas um lembrete de que a sua vocação não morreu? Imagine por um instante que o incômodo que te persegue não é o inimigo, mas o convite. A resistência não estaria apenas tentando impedir você, estaria também revelando o caminho exato que você precisa percorrer. É desconfortável, eu sei, mas pense. Quantas vezes você já percebeu que aquilo que mais teme é também aquilo que mais deseja? Se você olhar para trás, verá que a história da humanidade está repleta de pessoas que foram perseguidas, ridicularizadas ou combatidas, justamente porque ousaram dizer uma palavra nova. A inovação sempre foi demonizada antes de ser celebrada. Quantos artistas, cientistas, pensadores não foram chamados de loucos, hereges ou perigosos, para depois serem reconhecidos como gênios? Não é curioso que o mesmo mecanismo que hoje parece te esmagar seja o que já tentou esmagar tantos outros? Será que a sua vida também não carrega uma palavra inédita que o mundo ainda não sabe ouvir? E aqui cabe uma pergunta direta a você que me escuta. Quantas vezes você já deixou de compartilhar um talento, uma opinião, uma intuição, porque antecipou críticas que talvez nem viessem? Já aconteceu de você segurar sua voz numa reunião, numa conversa de família, ou até mesmo diante de si, porque acreditou que ninguém entenderia? Se sim, eu te convido a deixar nos comentários um momento em que você sentiu essa trava. Pode ser breve, mas esse relato não será apenas um desabafo. Será também um lembrete para outros de que não estão sozinhos nessa batalha invisível. A resistência se disfarça muitas vezes de moralidade, de prudência, de tradição. Ela cria o inimigo perfeito para que você se sinta justificado em recuar. Pensa no fundamentalismo, por exemplo. Ele nasce do mesmo impulso de buscar sentido, mas por medo da liberdade, decide que a verdade já está toda revelada. Não há mais mistério, não há mais risco, não há mais criação. O fundamentalista precisa de um diabo contra o qual lutar, e esse diabo nada mais é do que a própria vocação que ele não ousa seguir. Ao demonizar a voz interna que pede transformação, ele se mantém fiel a um script rígido e assim escapa da aventura de ser. Não soa familiar. Quantas vezes você mesmo já inventou um inimigo interno ou externo só para justificar a sua paralisia? Talvez você conheça alguém que se encaixa perfeitamente nisso. Pessoas que passam a vida inteira culpando o sistema, o governo, o mercado, os outros pela sua falta de realização. Elas até podem ter razão em parte. Injustiças existem. Mas o problema é quando essa narrativa vira prisão. Porque enquanto eu demonizo um inimigo externo, não preciso enfrentar a batalha interna. Já percebeu como é mais fácil encontrar culpados do que assumir responsabilidade? Já se perguntou se em algum momento você também se agarrou a esse tipo de justificativa para não dar um passo decisivo? A resistência se alimenta da crítica. Repare, quando alguém realmente se dedica a realizar seus sonhos, dificilmente perde tempo atacando os outros. Quem constrói não precisa destruir. Já quem é derrotado pela resistência vive num estado permanente de ironia e julgamento. Criticar se torna uma forma de aliviar a própria frustração. Você já experimentou estar tão mergulhado em um projeto, tão apaixonado pelo que fazia, que simplesmente não tinha energia para reparar nos defeitos alheios? Esse é o contraste. O Criador está ocupado demais com o próprio trabalho
para cultivar inveja. O crítico, por outro lado, precisa diminuir o outro para justificar o próprio imobilismo. Deixe-me provocar você. Em qual desses papéis você tem passado mais tempo ultimamente? No de quem constrói ou no de quem aponta o dedo? É uma pergunta incômoda, mas necessária. E se você tiver coragem, compartilhe nos comentários um exemplo em que percebeu ter caído na tentação da crítica. Ao fazer isso, você não apenas se torna mais lúcido, mas também inspira outros a reconhecerem seus próprios mecanismos. Existe ainda outro disfarce da resistência: a dúvida crônica. Será que eu sou bom o bastante? Será que esse sonho não é grande demais? Será que já não é tarde? O curioso é que, segundo Gurdjieff, quem nunca duvida de si já está preso numa ilusão de ego inflado. E esse sim, dificilmente desperta. O medo e a dúvida, quando aparecem, não são inimigos absolutos. Muitas vezes, são bússolas. O lugar onde a sua resistência grita mais alto pode ser justamente o lugar onde está escondido o seu maior potencial. Quantas vezes você já correu de um medo sem perceber que ele estava apenas sinalizando a porta certa? Pense nisso. E se o medo não fosse um obstáculo, mas um mapa? E se a ansiedade que você sente antes de dar um passo importante não fosse sinal de que deve recuar, mas de que finalmente está na direção certa? Quantas oportunidades você já deixou escapar por interpretar o medo como aviso de perigo, quando na verdade era apenas a vida avisando que o terreno é fértil? Talvez, no fundo, a resistência e o medo sejam proporcionais ao tamanho do amor que você sente pelo que deseja realizar. Quanto maior o amor, maior a resistência. E isso é uma boa notícia, porque significa que o obstáculo não é prova de incapacidade, mas prova de relevância. Aquilo que mais te importa sempre vai te confrontar. Mas, se você conseguir atravessar essa barreira, encontrará uma realização proporcional. E não é justamente isso que buscamos? Viver algo que vale a pena ser chamado de vida? Eu deixo aqui mais uma provocação. Se você pudesse resumir em uma frase, qual é o sonho que mais te assusta hoje? Se quiser, compartilhe nos comentários. Não para receber aprovação, mas para se comprometer com a sua própria palavra. Ao escrever, você dá forma ao que antes estava escondido. Ao se expor, você enfraquece a resistência. Porque no fim, a pergunta não é se você sente medo, mas se vai continuar deixando que ele seja maior do que o amor pela vida que ainda pode nascer de dentro de você. Existe um ponto em que a resistência muda de máscara. Ela deixa de se apresentar como drama ou vitimização e começa a se disfarçar de prudência, de rotina, de senso comum. E é nesse ponto que muitos de nós, já na maturidade da vida, acreditamos ter encontrado um equilíbrio, quando na verdade estamos apenas vivendo como amadores diante daquilo que mais importa. Essa palavra, amador, carrega um peso curioso. No latim, amator significa literalmente aquele que ama. Mas na prática, quando falamos de um amador, pensamos em alguém que não leva as coisas a sério, que se envolve superficialmente, que faz quando dá tempo, quando sobra energia, quando o humor permite. Quantos de nós não temos tratado a nossa própria vocação com esse desdém disfarçado? Quantos não carregam sonhos na gaveta como se fossem hobbies menores, enquanto dedicam a vida inteira, com disciplina férrea, a tarefas que não ressoam com a alma? Pense na sua rotina. Você acorda cedo, trabalha duro, cumpre obrigações, enfrenta pressões externas. Para o trabalho formal, você comparece todos os dias, faça chuva ou faça sol. Mesmo quando está cansado, mesmo quando a vontade é zero, você vai. Porque sabe que há salário, compromissos, responsabilidades. Mas e para aquilo que toca a sua essência? E para o livro que você sempre quis escrever? Para o instrumento que comprou e nunca aprendeu a tocar? Para o curso que gostaria de fazer? Para a vida interior que clama por espaço?
Nisso, quantas vezes você se permite ser apenas amador? Compare apenas quando sobra tempo, quando não está exausto, quando a resistência dá trégua. E, no entanto, é justamente aí que mora o que você veio ser. George Gurdjieff afirmava que a verdadeira liberdade começa quando o homem se torna capaz de trabalhar sobre si mesmo com a mesma seriedade com que trabalha para o mundo externo. O que isso significa? Significa que você precisa assumir a postura de um profissional diante da sua própria alma. Um profissional não espera inspiração para agir. Ele cria as condições para que a inspiração venha. Há um dado curioso que ilustra isso bem. O escritor Somerset Maugham, ao ser perguntado se escrevia apenas quando estava inspirado, respondeu: "Sim, eu só escrevo quando estou inspirado." Felizmente, a inspiração chega todas as manhãs às 9 em ponto. A frase, carregada de ironia, revela a essência da diferença entre amador e profissional. O profissional aparece, com ou sem vontade, porque sabe que a musa respeita o compromisso. E aqui cabe uma provocação. Quantas vezes você já perdeu oportunidades porque esperou sentir-se no clima? Quantas vezes deixou de praticar, de escrever, de criar, porque não estava inspirado, quando justamente a inspiração só teria surgido depois do primeiro gesto? O amador fica paralisado pela espera de condições ideais. O profissional cria condições e transforma o ato em hábito. Para despertar o seu interesse, vou trazer um fato que talvez você não conheça. Beethoven, já completamente surdo, compôs algumas de suas maiores obras. Ele não esperava que a vida lhe devolvesse a audição. Tratava seu ofício com disciplina quase militar. Todos os dias, apesar do silêncio que o cercava, comparecia à tarefa de compor. Não era sobre humor, não era sobre facilidade. Era sobre compromisso com algo que transcendia suas limitações. E se ele tivesse agido como um amador, esperando a inspiração chegar para depois começar, talvez o mundo nunca tivesse conhecido a Nona Sinfonia. Agora olhe para sua própria vida. Quais sinfonias estão sendo perdidas porque você tem tratado a sua vocação como passatempo? Quantas obras, gestos, palavras não estão sendo ditas simplesmente porque você só aparece quando sente vontade? Deixe nos comentários se isso toca você de alguma forma. Se há algo que você tem deixado de lado porque não se vê como profissional da sua própria existência. Compartilhar pode ser o primeiro passo para assumir a seriedade daquilo que o chama. É curioso notar como, no que diz respeito à sobrevivência, todos nós já somos profissionais. O trabalho que garante renda, o cuidado da casa, as obrigações familiares, nisso você não falha. Comparece, mesmo doente, mesmo cansado, mesmo sem vontade. Mas quando se trata de alimentar a alma, quantas vezes você aceita adiar? A resistência adora esse desequilíbrio, porque sabe que a vida exterior pode ser preenchida com compromissos, enquanto a vida interior vai minguando em silêncio. E ainda assim, é dessa vida interior que brota o sentido. Talvez você já tenha ouvido falar da expressão mentalidade da marmita, usada por veteranos militares. Ela significa enfrentar o cotidiano com sobriedade, como quem está pronto para comer o que tiver, suportar o frio, a fome, a disciplina. Muitos artistas, empreendedores e filósofos aplicaram essa mentalidade às suas próprias vocações. Não dramatizar, não esperar facilidades, não se paralisar pelo primeiro obstáculo. É duro ouvir isso, mas necessário. Qualquer pessoa que realizou algo significativo na história teve de se acostumar a sentir-se em muitos momentos como um pobre coitado. Sofreu críticas, passou por humilhações, enfrentou isolamento e ainda assim continuou. Não porque fosse mais forte que todos os outros, mas porque escolheu agir como profissional daquilo que amava. Você já se deu conta de que talvez esteja esperando reconhecimento externo para legitimar seus passos?
Quantos de nós não guardamos poemas, pinturas, ideias, músicas, porque tememos o julgamento dos outros? O amador mostra sua obra apenas a amigos próximos, que invariavelmente vão elogiá-lo para agradar. O profissional joga no mundo real, ainda que seja ridicularizado, porque sabe que é ali, na arena, que a vida acontece. Você já se perguntou quantas ideias poderosas morreram dentro de você porque não tiveram coragem de encarar a realidade? E há ainda um detalhe fascinante. A resistência não teme apenas o fracasso, mas também o sucesso. Muitos de nós evitamos concluir algo porque, no fundo, tememos a responsabilidade de sustentar uma obra viva. É mais fácil se manter no rascunho, na preparação infinita, do que publicar, lançar, mostrar. Quantas vezes você já adiou o término de algo porque inconscientemente preferia manter a ilusão do que poderia ser, em vez de enfrentar a realidade do que é? Gurdjieff dizia que a natureza não dá saltos. E talvez essa seja a chave para romper esse padrão. Não se trata de esperar um grande acontecimento, um êxtase espiritual, uma mudança repentina. Trata-se de cultivar o hábito da presença, do esforço consciente, da disciplina pequena e constante. É assim que o amador se transforma em profissional da própria vida. Um passo de cada vez, mas todos os dias. Pense, se você tratasse sua vocação com a mesma seriedade com que trata suas obrigações, onde estaria daqui a um ano? E se, em vez de esperar inspiração, você criasse o hábito de aparecer pontualmente todos os dias? O que mudaria em sua vida? Se isso mexe com você, escreva nos comentários qual pequeno compromisso você pode assumir já a partir de hoje. Não espere condições ideais. Comece do ponto onde está, com o que tem, porque no fim das contas, a resistência só se vence no campo do real. Não importa se a obra será aplaudida ou criticada, não importa se você falhar no começo. O que importa é comparecer. Essa é a diferença entre viver como um amador da própria existência ou como um profissional daquilo que se veio ser. E é nessa escolha silenciosa, repetida diariamente, que nasce a vida que pode, enfim, chamar de sua. Há um momento em que todas as máscaras caem. Depois de atravessar o tédio, as fugas, os medos e as críticas, depois de perceber que viver como amador da própria existência não sustenta a alma, algo se impõe como verdade incontornável. Não há mais desculpas possíveis. A vida não vai desacelerar para que você tenha tempo. As condições ideais nunca vão se alinhar magicamente. O amanhã não virá com um bilhete dourado dizendo agora é a hora. É sempre hoje. É sempre agora. A resistência, como um inimigo paciente, já mostrou todas as suas armas, mas ela também revelou, ainda que sem querer, onde está o seu verdadeiro campo de batalha. Tudo o que você teme, adia ou critica é, na verdade, a porta de entrada para a vida que ainda não ousou viver. George Gurdjieff dizia que o homem adormecido vive como engrenagem de um mecanismo maior, reagindo mecanicamente, acreditando que tem vontade própria quando, na verdade, apenas responde a impulsos externos. Acordar significa assumir o trabalho de criar uma vida deliberada, de dirigir-se a si mesmo como se dirige uma orquestra. E esse é o ponto em que chegamos agora. Você já percebeu que a resistência existe? Já a identificou nos disfarces mais sutis? Já viu como ela mina seus passos e esconde sua vocação? O que resta, então, é a decisão de não mais viver de forma automática. É olhar para a própria vida e assumir. Se até agora eu fui levado, daqui para frente eu vou conduzir. É duro reconhecer quantos anos foram gastos na espera de um sinal externo. Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque você acreditou que não era o momento, que não tinha idade, que faltava apoio. Mas é libertador perceber que esse ciclo pode terminar a qualquer instante, porque a mesma energia que você gastou
para se manter preso, justificando, criticando ou anestesiando a si mesmo, pode ser redirecionada para criar. O desgaste do adiamento é tão grande quanto o esforço de começar. A diferença é que um leva ao vazio, o outro leva à realização. Veja, por exemplo, quantas pessoas que admiramos só se tornaram quem eram porque aceitaram pagar o preço da disciplina. Beethoven, surdo, compôs. Van Gogh, incompreendido, pintou. Mandela, preso, sonhou com liberdade. Nenhum deles esperou condições ideais. Todos eles tinham 1000 razões para desistir. Mas entenderam que a vida não se mede pelas circunstâncias, mas pelo compromisso com a própria essência. E se eles pudessem falar com você agora, talvez dissessem: não desperdice a sua chance de dizer a palavra que lhe corresponde. O mais curioso é que, quando você começa, descobre que não estava sozinho. O medo de ser rejeitado pela tribo se revela uma ilusão. Ao afastar-se de um grupo que não o compreendia, você se aproxima de outros que também estão lutando. Sempre há uma nova comunidade esperando quem decide caminhar de forma autêntica. A solidão inicial abre espaço para uma companhia mais profunda. A companhia da sua própria obra, dos seus sonhos em movimento, das pessoas que reconhecem em você a coragem que elas mesmas desejam encontrar. E aqui está o segredo. A resistência nunca desaparece. Ela estará lá amanhã cedo, sussurrando justificativas. Mas a diferença é que agora você a conhece. Já não é um fantasma inominável, é apenas um mecanismo previsível, uma sombra que se dissipa quando você age. Não se trata de derrotar a resistência de uma vez por todas, mas de vencê-la todos os dias, com pequenos atos. Como um guerreiro silencioso que sabe que cada manhã é um campo de batalha e que a vitória não está em eliminar o inimigo, mas em permanecer fiel àquilo que se veio realizar. Talvez a essa altura você esteja se perguntando: e se eu falhar? E se eu tentar e não for bom o suficiente? Essa é a pergunta favorita da resistência. Mas veja, já não é falha permanecer imóvel por décadas, engolindo sonhos e anestesiando o coração. Não seria mais digno falhar tentando do que viver sem nunca se arriscar a ser quem você é? O fracasso real não está em errar, mas em nunca aparecer para o jogo. Gurdjieff lembrava que a vida é real apenas quando eu sou. E ser, nesse contexto, não é apenas existir biologicamente, mas viver de forma consciente, com presença, com propósito. Ser é não aceitar mais a mediocridade como destino. Ser é permitir-se incomodar, desagradar, ser criticado, mas ainda assim avançar. Ser é escolher, todos os dias, aparecer para o trabalho interior e exterior que te corresponde, mesmo sem garantias. Agora, imagine como seria sua vida se, daqui a um ano, você olhasse para trás e pudesse dizer: eu compareci, eu fiz, eu comecei. Imagine se, em vez de mais do mesmo, o próximo ano fosse marcado pela construção silenciosa de algo que é só seu. Uma obra, um projeto, uma prática, um gesto de reconciliação. Que tipo de paz isso traria ao seu coração? Que tipo de orgulho legítimo você sentiria por ter rompido com a inércia? Chegamos ao ponto em que reflexão sem ação já não serve. Você já viu as armadilhas, já reconheceu os disfarces, já entendeu os mecanismos. Agora, a pergunta inevitável é: o que você vai fazer com isso? Não amanhã, não quando sobrar tempo, mas agora. Há uma clareira aberta diante de você, e só depende de um passo para começar a atravessá-la. E é exatamente sobre esse passo que vamos falar a seguir. Porque o próximo movimento não é mais teórico, é prático, é um plano claro, aplicável, desenhado para que você finalmente deixe de adiar e comece a viver a vida que o chama. Está pronto para atravessar? Agora, chegamos ao ponto em que todas as reflexões se convertem em responsabilidade.
Falar sobre a resistência, reconhecer seus disfarces e perceber seus efeitos já foi um passo imenso. Mas, se tudo ficar apenas no campo das ideias, a resistência terá vencido de novo, porque ela adora quando você pensa muito e age pouco. É aqui que a transformação começa, quando a filosofia desce ao corpo, quando a palavra se torna gesto, quando o pensamento se traduz em prática diária. É aqui que a vida deixa de ser teoria e passa a ser criação. O primeiro movimento é simples e radical ao mesmo tempo: comparecer todos os dias. Não importa se é por 5 minutos ou por 2 horas. A chave é a constância. Escolha um horário fixo, de preferência pela manhã, e marque um compromisso com aquilo que você sabe que é essencial em sua vida. Seja escrever, desenhar, meditar, estudar, praticar um instrumento ou mesmo cultivar o silêncio. Compareça, ainda que a vontade não exista. Compareça, ainda que a inspiração não chegue. Compareça, porque o ato de aparecer é a primeira vitória contra a resistência. Faça desse horário um ritual sagrado. Se puder, prepare o ambiente, limpe a mesa, retire distrações, crie um espaço que, ao ser visto, já lembre a sua alma do compromisso que você assumiu consigo mesmo. O segundo movimento é adotar a disciplina do mínimo viável diário. A resistência tenta te convencer de que ou você faz tudo de forma grandiosa ou não vale a pena. Essa é a armadilha perfeita para o adiamento eterno. Em vez disso, estabeleça metas pequenas e inegociáveis. Escrever uma página, tocar por 10 minutos, caminhar em silêncio por 15. Ao cumprir pequenas tarefas todos os dias, você cria um campo de energia estável. Essa prática vai se acumulando até que, sem perceber, você terá produzido mais em meses do que em anos inteiros de espera pela ocasião ideal. O terceiro movimento é aprender a usar o medo como bússola. A cada semana, identifique uma coisa que você tem adiado porque lhe causa insegurança. Uma conversa, uma decisão, um passo criativo, uma exposição pública. Escolha uma delas e dê um pequeno passo naquela direção. O medo não precisa ser um muro, pode ser um mapa. Se algo faz seu coração acelerar e sua mente inventar 1000 desculpas para não agir, ali provavelmente há vida pedindo passagem. Enfrente com pequenos gestos e verá que o monstro encolhe à medida que você se aproxima. O quarto movimento é cultivar a prática da lembrança de si. Gurdjieff dizia que o homem adormecido vive sem consciência de si mesmo, sempre reagindo. A lembrança de si é trazer presença para o instante, respirar fundo, sentir o corpo, observar o que você está fazendo e, por alguns segundos, estar inteiro naquele gesto. Faça isso ao menos 3 vezes por dia. Pode ser enquanto bebe água, enquanto caminha, enquanto escreve uma mensagem. 3 pausas de 1 minuto já começam a dissolver o torpor da mecanicidade. E quanto mais vezes você se lembrar de si, mais consciência terá para agir contra a resistência no momento exato em que ela aparece. O quinto movimento é abandonar a dependência da aprovação externa. Comece a colocar sua obra no mundo, ainda que imperfeita. Publique um texto curto, compartilhe uma ideia, cante uma música, poste uma foto daquilo que está criando. O objetivo não é reconhecimento, mas realidade. Quando sua criação encontra o mundo, você sai do território da fantasia e entra na arena da vida. Vai receber críticas? Sim. Vai ser mal interpretado? Muitas vezes. Mas é justamente isso que o fortalece. O profissional da própria alma sabe que o julgamento externo não define sua identidade. O que o define é a fidelidade diária ao que precisa ser feito. O sexto movimento é aprender a suportar desconforto. A resistência, muitas vezes, se apoia na busca por alívio imediato. Quantas vezes você não abandonou algo importante para buscar uma distração confortável? A proposta aqui é diferente. Pratique a paciência com o incômodo.
Fique no silêncio mesmo quando ele incomodar. Continue escrevendo mesmo quando parecer que nada faz sentido. Permaneça no treino mesmo quando os resultados não aparecem. O desconforto é o lugar onde a transformação germina. Assim como o músculo só cresce sob tensão, a alma só amadurece na travessia do incômodo. O sétimo movimento é reconhecer a importância da comunidade certa. Ao afastar-se de grupos que não compreendem sua jornada, você abrirá espaço para encontrar outros que também estão lutando. Busque companhia de quem está no mesmo caminho, ainda que virtualmente. Participe de grupos, converse com pessoas que compartilham do mesmo esforço, leia autores que viveram essa batalha. Ter aliados fortalece. Você perceberá que não está sozinho e que o esforço de cada um se torna mais leve quando partilhado. E por fim, o oitavo movimento é criar um ciclo de revisão e gratidão. Ao final de cada semana, olhe para trás e anote o que conseguiu cumprir. Não se culpe pelo que faltou, celebre o que foi feito e agradeça. A gratidão cria raízes para continuar. Quando você percebe que já avançou, por menor que seja o passo, algo dentro de si ganha confiança para persistir. A transformação não vem de um ato grandioso isolado, mas da soma de pequenos atos consistentes. Este é o plano prático: comparecer, praticar o mínimo viável, usar o medo como bússola, lembrar-se de si, compartilhar sua obra, suportar o desconforto, buscar comunidade e revisar com gratidão. São passos concretos, aplicáveis, possíveis. Se você escolher implementá-los, mesmo que de forma imperfeita, já estará se movendo de amador para profissional da sua própria vida. Agora eu quero olhar nos seus olhos, mesmo à distância, e te dizer algo com todo o peso da verdade. A resistência ainda vai tentar impedir você de aplicar o que ouviu aqui. Ela vai dizer que é bonito, inspirador, mas que amanhã você pensa melhor. Não acredite. Comece hoje. Escolha um passo e dê agora mesmo, porque a vida não espera e você não pode continuar adiando a palavra que nasceu para pronunciar. Se esse conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal para continuar essa caminhada comigo. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. E compartilhe nos comentários a sua experiência. Qual desses passos você vai colocar em prática primeiro? Sua palavra pode inspirar outros a darem o seu próprio passo. A transformação começa em você, mas não termina em você. Ela ecoa no mundo inteiro.